Hoje eu vou falar sobre o TRX Day, o que eu vi e por que esse evento pode marcar uma nova fase do mercado de fundos imobiliários. E cabe aqui um disclaimer de que com certeza eu não vou conseguir abordar todos os pontos e que ainda assim tem muita discussão para ser feita, para a gente poder aprimorar nossa visão do futuro dos fundos imobiliários, mas eu também quis fazer esse vídeo com quem tem uma perspectiva de quem acabou de estar lá. E houve tantos painéis e essas são as minhas primeiras considerações, tá? Então, esse evento foi no Espaço Apartamento, lá no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Eu saí de lá com uma reflexão que vai além da apresentação de um fundo imobiliário. O evento mostrou uma gestora que tenta antecipar tendências, construir um mercado do futuro, mas que justamente por buscar esses caminhos ainda pouco explorados, também acaba assumindo riscos muito maiores do que aqueles que têm uma estratégia mais tradicional. Existe um paradoxo que eu achei muito interessante, que é ser pioneiro e pode gerar uma enorme criação de valor no longo prazo, mas também significa conviver com mais incertezas durante o percurso. E ao longo desse vídeo eu vou compartilhar o que eu vi no evento, explicar por que eu enxergo potencial nessa visão de longo prazo e principalmente discutir os riscos que também preciso estar bem de olho no radar do investidor para que essa análise seja de fato equilibrada. Então, logo no início, a gente teve uma apresentação sobre macroeconomia com o Mansueto, do BTG Pactual, muito boa, trazendo uma visão bastante ampla do cenário econômico, os desafios do país, que está, sim, com muitas demandas, mas não está tão mal quanto esteve em 15 e 16. E o que mais me chamou a atenção mesmo foi a forma como a TRX contou a própria história, né? Então, a gestão relembrou como teve presente em diversos momentos importantes da evolução da indústria de fundos imobiliários. Ela participou do desenvolvimento dos primeiros fundos de logística, dos fundos de lajes corporativas e mais tarde ela identificou essa oportunidade quando praticamente ninguém olhava para imóveis de varejo no formato Big Box. E mais um ponto que eu achei interessante foi a própria gestora reconhecer que essa trajetória também foi construída com aprendizados. Porque nem todas as iniciativas tiveram desfecho esperado, como o antigo TRXL, por exemplo, que acabou sendo posteriormente incorporado ao que hoje é o BTLG. E essa experiência trouxe lições importantes e mostra que inovar significa muitas vezes testar modelos, corrigir rotas, evoluir com os próprios erros. E talvez justamente por ter vivido esse processo, a gestão demonstra hoje uma visão mais madura sobre construção de portfólio, geração de valor no longo prazo, mas ainda uma estratégia bastante agressiva, que é o que movimenta os investidores, né? Naquela época, muitos investidores enxergavam apenas imóveis alugados. Então, a TRX enxergava terrenos, potencial construtivo, desenvolvimento imobiliário e geração de valor. E, em muitos casos, ela não apenas comprava ativos, mas desenvolvia projetos que aumentavam significativamente o valor dos imóveis e, consequentemente, o patrimônio do fundo. Mas agora a mensagem tem um outro viés também. O objetivo já não é apenas possuir imóveis geradores de renda, né? A gestão sempre foi muito ativa e ela quer transformar o fundo em um verdadeiro hedge fund de tijolos, né? Utilizando diferentes estratégias imobiliárias para construir um portfólio cada vez mais resiliente. E essa mudança de posicionamento, na verdade eles sempre tiveram isso no DNA, mas estão cada vez mais nessa linha, ela vem sendo refletida nessas aquisições mais recentes e na busca por ativos de diferentes segmentos que reforçam essa característica híbrida do fundo, né, que é um multicategoria, né? Pouco se fala, mas foi mudada a nomenclatura. Isso ajuda a entender os movimentos recentes que à primeira vista pode parecer incomuns. Então, em um momento em que há pouca liquidez no mercado, poucas transações relevantes acontecendo e muitos proprietários sem interesse em vender ativos de alta qualidade, a TRX utilizou essa engenharia financeira diferente, realizando operações envolvendo troca de cotas por imóveis. E vale dizer que essa estrutura de aquisição por meio de troca de cotas não é exatamente uma novidade no mercado. Outros fundos já utilizaram mecanismos semelhantes em operações específicas, por exemplo, fundos pequenos, como o FATN, que é um fundo corporativo de menor porte, que também realiza aquisições já há um bom tempo utilizando essa engenharia. Então, portanto, assim, esse conceito já existia, mas o que chama a atenção agora é a escala em que a TRX pretende utilizar e principalmente o perfil dos ativos que ela está buscando incorporar ao portfólio. Então, esse tipo de estrutura permite adquirir ativos que dificilmente estariam disponíveis em uma negociação tradicional
E também, um outro aspecto interessante nessa estratégia, em muitos casos, quem vende esses ativos não está apenas buscando realizar uma venda, são famílias empresárias ou grandes grupos patrimoniais que possuem imóveis de altíssima qualidade e enxergam valor em permanecer expostos ao setor imobiliário por meio de cotas do próprio fundo. Então, uma visão patrimonial muito forte, patrimonialista, né? Ao trocar o imóvel pela participação num FII, elas passam a integrar uma estrutura de maior diversificação, liquidez e principalmente uma eficiência tributária, que é bastante conhecida no mercado de fundos imobiliários. Então, essa característica pode tornar esse tipo de operação interessante para ambas as partes e ampliar o universo de ativos que podem chegar ao mercado, até porque não são todos que fazem esse tipo de mecanismo que vendem as cotas no secundário. E na prática isso representa uma mudança importante da lógica. Em vez da negociação terminar com a venda do imóvel e a saída definitiva do antigo proprietário, ele pode continuar participando da valorização daquele patrimônio, e agora como cotista do fundo. E em muitos casos isso cria um alinhamento de interesses de longo prazo entre quem vende o ativo e quem passa a administrá-lo dentro de uma casca muito mais eficiente. E foi exatamente nesse contexto que ativos considerados verdadeiros trophy assets, como o Pátio Malzone, participações e ativos ligados ao Grupo Iguatemi, por exemplo, e tantas outras, passaram a fazer parte da discussão, né, dentro de uma estratégia de expansão para imóveis considerados únicos e de alta relevância patrimonial, como a própria transação com a Bueno Neto, lá no Hospital Albert Einstein, que eles mantiveram parte das cotas. E ao mesmo tempo esse movimento também desperta questionamentos importantes. Um deles diz respeito à precificação dessas operações. Como a gente está falando de ativos únicos, negociações bastante estruturadas, sempre existe um espaço para o mercado discutir se os valores utilizados refletem exatamente o preço justo. Esse é um debate saudável e que deve continuar acontecendo à medida que essas operações forem anunciadas, porque comprar bem é muito importante. Os imóveis são extremamente escassos e muitos deles praticamente irreplicáveis, então isso muda bastante a característica do portfólio. Então é claro que imóveis dessa qualidade nem sempre oferecem os maiores cap rates do mercado e em alguns casos podem até ser adquiridos por preços ligeiramente acima ou abaixo da média observada em transações semelhantes. Vai depender muito também da parte vendedora, né, de o quanto precisa desinvestir, sendo que estamos num mercado de pouca liquidez de dinheiro mesmo, né? Agora, o racional parece ser outro. Ativos únicos, eles possuem uma característica muito importante, que é a liquidez patrimonial. Em qualquer cenário, sempre vai haver investidores interessados em ativos dessa qualidade, que muitas vezes não estão disponíveis. E na prática, esses imóveis funcionam quase como uma reserva estratégica de liquidez. Caso seja necessário vender ativo para reduzir a alavancagem, reciclar portfólio, aproveitar novas oportunidades, existe sempre um mercado disposto a comprá-los. Essa talvez seja uma das grandes mudanças da tese. A gestão parece estar construindo um futuro que oscila menos conforme o humor do mercado brasileiro. Né? É como transformar uma embarcação pequena num grande transatlântico. Até foi o Sidney Angulo que usou essa analogia, eu achei interessante, né? Ele continua sujeito às ondas, mas balança muito menos. E naturalmente existe um desafio importante aí pela frente, né? Outro tema que apareceu diversas vezes nas conversas durante o evento foi justamente o momento escolhido para a grande emissão realizada pelo fundo. Então a oferta aconteceu num período em que as cotas negociavam bastante pressionadas na bolsa e com um desconto relevante em relação ao valor patrimonial, que foi caindo aí nos últimos meses. E naturalmente isso gerou muitas dúvidas entre os investidores presentes e analistas, né? Aliás, essa foi provavelmente uma das perguntas mais recorrentes durante o evento e nos dias que antecederam. E a principal discussão era se aquele era de fato o melhor momento para realizar uma captação tão relevante, ou se seria mais prudente aguardar um cenário de mercado mais favorável, realizar uma reavaliação patrimonial do portfólio antes de fazer a emissão tão grande. Mas a gestão defendeu que para executar uma estratégia de longo prazo, capturar oportunidades que dificilmente voltam ao mercado, muitas vezes não é possível esperar que as condições sejam ideais. É uma visão estratégica que faz sentido sobre esse prisma, né? Mas que também exige bastante confiança por parte do investidor, já que uma emissão em um momento de cotas depreciadas inevitavelmente gera uma espécie de
diluição e costuma ser um tema sensível, né? Então, naturalmente, ainda existe um outro desafio importante pela frente, porque parte das alavancagens contratadas ainda precisa migrar de operações indexadas ao CDI para essas estruturas atreladas ao IPCA para ficar mais casada com os fluxos de recebimentos. E esse processo vai ser importante para reduzir riscos financeiros no longo prazo e deixar a estrutura de capital do fundo mais compatível com a característica dos próprios imóveis. E na minha leitura, se essa transição ocorrer de forma bem executada, o fundo pode entrar em uma nova fase, mas nunca se esqueça do risco Brasil. E talvez ele deixe de ser visto apenas como um fundo conhecido pelos dividendos elevados e passe a ser reconhecido por um portfólio extremamente robusto, formado por ativos premium e com menor percepção de risco, porque ele cresceu tanto com base nesses novos imóveis que pode também mudar o portfólio, né? Isso pode até significar no futuro dividendos um pouco menos elevados do que os atuais, mas sustentados por um patrimônio de qualidade superior e também esse giro de carteira que o fundo faz também com não recorrentes incrementando. E essa, inclusive, é uma mudança importante na mentalidade, porque durante muitos anos, boa parte do mercado avaliou fundos imobiliários quase que exclusivamente pelo dividend yield, mas um patrimônio composto por ativos únicos, extremamente líquidos, de menor risco, pode fazer com que o mercado aceite um cap rate estruturalmente menor, justamente porque passa a atribuir um prêmio maior à qualidade dos imóveis. E se isso acontecer, parte importante do retorno do cotista pode vir não apenas da distribuição mensal, mas também da valorização patrimonial das cotas ao longo do tempo, também caso esses imóveis fiquem por um tempo mais longo para poder gerar essa valorização ao longo do tempo. E ao mesmo tempo eu acredito que o giro de ativos vai continuar sendo uma característica importante da estratégia, é o DNA da gestora, e a venda de imóveis capturando ganhos de capital vai continuar sendo uma ferramenta relevante para a geração de resultados extraordinários e para financiar novas aquisições. Outra coisa, um outro tema muito interessante apresentado durante o evento foi a criação da La Real, essa Latin America REITs Association. Na minha opinião, esse talvez tenha sido um dos anúncios mais interessantes do dia, que já tem sido feito há vários meses, mas embora tenha recebido menos atenção do que as aquisições até hoje. Porque apesar do enorme crescimento dos fundos imobiliários, praticamente todo o mercado depende do investidor pessoa física brasileira, que é mais de 70%. Isso é bastante diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde os REITs contam com forte participação de investidores institucionais, fundos de pensão, seguradoras, grandes gestores globais. Então a proposta da La Real é justamente aproximar o mercado latino-americano desses investidores internacionais. E um dos primeiros desafios é padronizar as informações. Hoje, muitos fundos brasileiros não divulgam demonstrações financeiras em inglês, nem utilizam métricas internacionalmente conhecidas no mercado imobiliário global. E isso cria uma enorme barreira para os investidores estrangeiros. Então, a associação busca justamente desenvolver padrões de divulgação compatíveis com aqueles utilizados pelos grandes REITs internacionais. E outro objetivo importante é ampliar a presença dos fundos imobiliários brasileiros em índices internacionais de real estate, como o FTSE e outros índices globais. Quando isso acontece, uma consequência bastante relevante surge. Diversos ETFs internacionais replicam automaticamente esses índices. Então, se um fundo brasileiro ele passa a fazer parte deles, esses ETFs precisam comprar as suas cotas automaticamente. E com isso, esse processo pode mudar completamente a dinâmica do mercado, que até hoje em dia é muito doméstico, né? Hoje mesmo os maiores fundos imobiliários brasileiros ainda movimentam volumes relativamente pequenos quando comparados aos padrões globais. Então, se um grande fundo de pensão, uma seguradora ou um gestor internacional decidirem investir dezenas ou centenas de milhões de reais num único fundo, o impacto sobre a liquidez pode ser enorme e talvez não seja possível. Então, os fundos têm sim que crescer. Como a quantidade de cotas disponíveis é limitada, esse aumento de demanda tende a elevar rapidamente os preços. Então, outro efeito importante é a redução dos descontos em relação ao valor patrimonial. Em períodos de juros elevados, como o que a gente vive hoje em dia, é comum observar excelentes imóveis negociando na bolsa com descontos relevantes.
E enquanto muitos investidores locais acabam olhando principalmente para o cenário macroeconômico e para a trajetória dos juros e para a curva da B, o investidor institucional internacional, ele normalmente olha primeiro para a qualidade dos ativos reais. E se ele identificar edifícios corporativos, galpões logísticos, shoppings, imóveis premium negociando com descontos relevantes e principalmente quando convertidos para dólar, existe uma tendência natural da entrada de capital. Essa demanda ajuda a reduzir o desconto entre preço e valor patrimonial e pode contribuir para uma valorização das cotas. Então, além disso, essa entrada dos índices internacionais cria um fluxo relativamente contínuo e previsível de recursos. Então, torna o mercado potencialmente mais líquido e provavelmente muito mais eficiente, como acontece nos grandes mercados. Agora, existe um contraponto importante, né? O mesmo capital estrangeiro que ajuda a elevar os preços também pode ampliar a volatilidade com entrada e saída dos recursos. Então, em momentos de crise global ou de forte alta dos juros americanos, ou de mudanças de ratings, né? Pode ocorrer um chamado flight to safety, que é os investidores retirando recursos de mercados emergentes e direcionando para ativos considerados mais seguros. E nesse momento o fluxo pode se inverter rapidamente, gerando uma pressão de venda e quedas expressivas na cotação, né? Ou seja, internacionalizar o mercado traz benefícios importantes, mas também adiciona novas fontes de risco, que hoje praticamente não existem nessa nossa indústria brasileira de fundos imobiliários. Por isso, essa transformação deve ser vista com bastante equilíbrio, mas também vislumbrando um cenário novo, bom pela frente. Independente disso, o principal aprendizado que eu levo do TRX Day é que algumas gestoras já estão pensando não apenas na próxima aquisição, mas estão pensando em qual vai ser o futuro na indústria, o formato da indústria de FIIs daqui a 10 ou 20 anos. Então, isso não significa que todas essas estratégias necessariamente vão dar certo? Com certeza não. Mas toda inovação precisa ser validada pelo tempo, pela execução, pela capacidade de adaptação das gestoras, e tem quem vai puxar o primeiro vagão, né? Então a própria história da TRX mostra isso. Ela teve grandes acertos, também teve projetos que exigiram mudanças de rota, e talvez essa seja justamente a disposição para experimentar, aprender e evoluir, que explique por que continua a gestora ocupando um papel de destaque nas discussões sobre o futuro do setor. Então, da minha parte, eu saí do evento com mais perguntas do que respostas, e acho que isso é positivo. Também foi muito falado sobre gestão e como a gestora está tentando se aproximar de até influencers e analistas e institucionais, e eu vejo o potencial nessa estratégia de construção de um portfólio cada vez mais robusto, formado por ativos irreplicáveis, com maior apelo para investidores institucionais, principalmente no mercado brasileiro, realmente caminhar para uma integração maior com o mercado internacional. Mas eu também vejo riscos importantes: o desafio de execução, o desafio da gestão da alavancagem, da reciclagem do portfólio, da necessidade de continuar gerando ganhos de capital e se comunicando bem com os cotistas, de mostrar que toda essa engenharia financeira realmente vai criar valor para o cotista no longo prazo. Então, no fim das contas, talvez a maior mensagem desse evento seja justamente essa: o mercado está crescendo, amadurecendo, e que bom, estamos participando disso. E quando o mercado amadurece, ele deixa de discutir apenas dividendos do próximo mês e começa a discutir estratégia, estrutura de capital, qualidade patrimonial e inserção internacional. Espero que vocês tenham gostado desses meus pensamentos aí, e a gente possa conversar um pouco mais sobre esse mercado tão apaixonante dos fundos imobiliários.